O Vasco da Gama parece estar em movimento total para 2026 e as novidades não param de surgir. Para começar, vamos falar sobre algo que empolga qualquer torcedor cruz-maltino: o novo uniforme da equipe. A Nike, responsável pelo design, trouxe uma camisa branca que foge completamente do tradicional, algo que chamou a atenção de todos que acompanharam o vazamento. As mangas em preto, a gola também na mesma cor e as listras verticais deram um ar moderno e diferenciado, mostrando que o Vasco não está apenas mantendo a tradição, mas inovando dentro dela. Os detalhes são impressionantes. A cruz, mesmo sendo diferente da clássica cruz de Malta, manteve a essência e o espírito do clube. A camisa branca, que parece ser a mais bonita do conjunto, só estará disponível nas lojas a partir do 1º de março, mas a expectativa já é enorme. A camisa preta também foi divulgada e chega às lojas antes, mas é a branca que promete roubar a cena, um verdadeiro espetáculo para os torcedores que acompanham cada detalhe do clube. Enquanto a torcida se encanta com o novo manto, o Vasco também se movimenta nos bastidores em questões importantes de mercado e negociações de atletas. O goleiro Lucão, formado no clube, está novamente em pauta. Ele havia sido comprado pelo Gil Vicente após a saída do André, que foi para o Flamengo, e o Vasco, como clube formador, terá direito a uma compensação de aproximadamente R$ 500 mil. Embora não seja um valor significativo, é um dinheiro que entra nos cofres do clube e que pode fazer diferença no planejamento financeiro do cruz-maltino, especialmente em um momento em que cada recurso conta. Essa movimentação reforça a importância de se manter atento a todas as transações envolvendo atletas formados pelo clube, pois cada detalhe financeiro pode impactar diretamente na capacidade de investimento do time. Mas é claro que o grande foco dos torcedores está em uma possível contratação que poderia mexer com a estrutura ofensiva do Vasco: Brenner. O atacante, de 25 anos, teve sua formação no São Paulo, onde começou a se destacar especialmente em 2020, sob o comando de Fernando Diniz, técnico que hoje também está ligado ao Vasco. Após o sucesso inicial, Brenner se transferiu para os Estados Unidos, onde jogou pelo Cincinnati, e em seguida foi comprado pela Udinese, da Itália, em uma negociação que movimentou cerca de US$ 10 milhões. No entanto, a adaptação ao futebol italiano não foi ideal e o jogador não conseguiu mostrar todo o seu potencial naquele cenário, o que fez com que a Udinese repensasse o investimento. Agora, com a possibilidade de Brenner retornar ao Brasil, o Vasco tem a chance de contar com um atleta que conhece bem o estilo do técnico Diniz e que, se bem aproveitado, pode ser um reforço de peso para uma temporada. A negociação, no entanto, ainda envolve ajustes e valores. A Udinese, ciente de que não conseguirá recuperar totalmente o investimento feito, está disposta a negociar Brenner por cerca de US$ 6 milhões, valor que, convertido para reais, gira em torno de 34 milhões. O Vasco, por sua vez, formalizou uma proposta de 4 milhões e 200 mil euros, buscando adquirir 70% dos direitos econômicos do atleta. O que chama a atenção é que Brenner demonstrou interesse em vestir a camisa do Vasco, o que facilita o andamento das negociações e aumenta a expectativa de que o negócio seja concretizado. Nos últimos dias, o cenário mudou significativamente e tanto o clube quanto o jogador têm mostrado disposição em avançar para que o acerto seja feito, algo que mantém os torcedores ansiosos e atentos a cada atualização. Enquanto Brenner aparece como reforço em potencial, outro tema que agita o cenário vascaíno envolve Pablo Verê,
conhecido simplesmente como VER. A situação com o jogador é delicada e envolve não apenas o interesse de outros clubes, mas também a postura de seu empresário. Recentemente, surgiram notícias de que o atleta poderia ser negociado com clubes paraguaios, mas o próprio presidente do Vasco, Pedrinho, deixou claro que nenhuma proposta oficial chegou ao clube. A conversa com o jogador e seu agente mostrou que, apesar de existir interesse externo, o planejamento do Vasco para 2026 mantém VER como parte do elenco. O contrato do atleta vai até dezembro de 2026 e a postura da diretoria tem sido de firmeza, deixando claro que qualquer negociação precisa ser formalizada e vantajosa para todas as partes envolvidas. O presidente Pedrinho destacou que a relação com VER é de reconhecimento, mas que não haverá pressão ou interferência que vá contra os interesses do clube. Ele explicou que o contrato do jogador, que poderia se renovar automaticamente caso certos critérios fossem cumpridos, já foi ajustado para garantir sua permanência e valorização dentro da equipe. A intenção do Vasco é manter VER no elenco, respeitando sua importância histórica e técnica, mas também deixando claro que a instituição não será pressionada por estratégias de mercado que visem apenas beneficiar o atleta ou seu empresário. Essa postura rígida reflete uma gestão que busca equilíbrio entre valorização dos jogadores e sustentabilidade do clube, algo fundamental em tempos em que o mercado do futebol está cada vez mais competitivo e exigente. Enquanto as negociações se desenrolam, o torcedor vascaíno tem motivos para se empolgar com as perspectivas da equipe. O potencial retorno de Brenner promete adicionar qualidade ao ataque, trazendo um jogador que já mostrou seu talento em diferentes contextos e que conhece bem o estilo do técnico Fernando Diniz. Ao mesmo tempo, a manutenção de VER garante estabilidade e liderança dentro do elenco, mantendo um equilíbrio entre experiência e juventude que pode ser decisivo durante a temporada. Cada detalhe, seja nos uniformes, nas negociações financeiras ou nas movimentações do elenco, mostra um Vasco da Gama ativo, buscando não apenas resultados imediatos, mas também um planejamento sólido para o futuro. A chegada de Brenner, caso se concretize, poderá transformar a dinâmica do time, oferecendo novas opções táticas e ampliando as possibilidades ofensivas do treinador. O Vasco, atento a cada passo do mercado, demonstra que está disposto a investir em qualidade e experiência, mas sempre de forma estratégica e consciente. Enquanto isso, a torcida acompanha cada detalhe, desde o novo uniforme até as negociações de jogadores, vivendo a ansiedade e a expectativa que só um clube com a história e a tradição do Cruz Maltino consegue gerar. O ambiente ao redor do clube está em efervescência e cada atualização nas redes, nas entrevistas e nos bastidores só aumenta o entusiasmo do torcedor, que sonha com uma temporada marcante e cheia de conquistas. Mesmo com tantos movimentos, o Vasco mantém uma postura organizada e focada, equilibrando a parte financeira, as negociações e a preparação do elenco. A compensação pela formação de Lucão, o interesse em Brenner e o planejamento envolvendo VER mostram que o clube está atento a cada detalhe, garantindo que todas as decisões sejam tomadas de forma estratégica e que os interesses do Vasco sejam sempre priorizados. A diretoria demonstra maturidade e firmeza, buscando soluções que tragam reforços de qualidade, valorizem os jogadores e mantenham a tradição do clube intacta. Para os torcedores, é uma época de expectativa, mas também de confiança em um trabalho que mostra compromisso, planejamento e paixão pelo Vasco da Gama.
Com a temporada de 2026 se aproximando, o Vasco da Gama segue ajustando os últimos detalhes para garantir que o time chegue competitivo em todas as frentes. A diretoria tem trabalhado intensamente para que o elenco esteja reforçado, equilibrando experiência e juventude, mas sempre mantendo os pés no chão em relação aos investimentos. A chegada de Brenner, caso se concretize, já vem sendo tratada como prioridade. E cada conversa, cada reunião com a Udinese e com o próprio jogador demonstra que existe um consenso de boa-fé e disposição para fechar negócio. O atacante, que teve passagens de destaque no São Paulo e no futebol norte-americano, conhece o estilo de Diniz, o que facilita sua adaptação e aumenta a expectativa de que ele possa ser um dos protagonistas do Vasco na próxima temporada. O clube, por sua vez, está atento para que todos os detalhes financeiros sejam definidos de forma equilibrada, garantindo que a contratação seja sustentável e vantajosa para todos os envolvidos. Enquanto as negociações de Brenner avançam, outro ponto importante é a situação do goleiro Lucão. Formado no Vasco, ele gerou retorno financeiro ao clube através da cláusula de formação, mesmo atuando em outro clube. Esse tipo de movimentação reforça a importância de investir na base e na formação de atletas, algo que sempre foi um diferencial do Vasco. Além do impacto financeiro, essas negociações mostram a capacidade da diretoria em gerenciar recursos e ativos de forma estratégica, aproveitando cada oportunidade que surge no mercado sem comprometer a saúde financeira do clube. A soma desses recursos, mesmo que não seja alta individualmente, representa um conjunto de iniciativas que podem fazer diferença no planejamento do time para enfrentar a temporada inteira com mais segurança. A questão de Pablo Verê, ou Ver, continua sendo um ponto delicado, mas a postura do presidente Pedrinho trouxe clareza para todos os envolvidos. A diretoria deixou evidente que o jogador tem contrato vigente até o final de 2026 e que, apesar de qualquer interesse externo, a posição do clube é firme. Qualquer negociação precisa ser formalizada e vantajosa para o Vasco. Essa transparência é fundamental para manter a ordem dentro do elenco e evitar conflitos que possam prejudicar o ambiente de trabalho e a performance dentro de campo. Ver continua sendo parte do planejamento esportivo, mas o clube também demonstra que não há pressa em negociar caso as condições não sejam ideais. A postura firme da diretoria mostra equilíbrio entre respeito ao atleta e compromisso com a instituição. Além das movimentações de elenco, o Vasco da Gama tem se preocupado em manter a equipe motivada e preparada para os desafios da temporada. O treinador Fernando Diniz tem a responsabilidade de integrar os novos reforços, ajustar o time e preparar taticamente cada partida. A chegada de um jogador como Brenner pode mudar completamente a dinâmica ofensiva, oferecendo novas alternativas para o sistema de jogo e aumentando a competitividade entre os atletas. Esse tipo de planejamento, feito com cuidado e atenção aos detalhes, é o que garante que o Vasco possa disputar com seriedade tanto o campeonato nacional quanto as competições regionais e internacionais. A capacidade de unir experiência e talento jovem será um dos principais fatores para o sucesso do time nos próximos meses. O lançamento do novo uniforme da Nike também tem um papel importante nesse contexto. Mais do que um manto para ser usado em campo, a camisa branca com detalhes em preto e listras verticais representa um resgate da tradição com inovação, mostrando que o clube valoriza sua história, mas também está atento às tendências e ao desejo da torcida por novidades. Cada detalhe,
Desde a gola até as mangas, foi pensado para transmitir identidade e modernidade, algo que reforça a conexão entre clube, jogadores e torcedores. A expectativa é que o lançamento oficial gere ainda mais engajamento, fortalecendo a relação da torcida com o Vasco e criando uma atmosfera positiva que contribua para o desempenho do time dentro de campo. Ao mesmo tempo, a diretoria segue atenta ao mercado para identificar oportunidades de reforço em outras posições, sempre com base na análise técnica e financeira. Cada investimento é cuidadosamente avaliado, garantindo que o clube não se comprometa além do necessário e que cada contratação agregue valor ao elenco. A manutenção de atletas-chave, como Ver, combinada com a possível chegada de Brenner, mostra que o Vasco busca construir um time competitivo, sem abrir mão de planejamento estratégico e equilíbrio orçamentário. Essa abordagem demonstra maturidade administrativa e comprometimento com resultados a médio e longo prazo, fatores essenciais para que o Cruz Maltino consiga se destacar em uma temporada que promete ser desafiadora. Além disso, a movimentação em bastidores tem impacto direto na motivação do elenco. Saber que o clube está atento, que está investindo em reforços de qualidade e que mantém respeito pelos atletas, mesmo em situações complexas de mercado, cria um ambiente mais seguro e confiável. Isso aumenta a dedicação de cada jogador em campo, fortalece o espírito de equipe e reduz o risco de desentendimentos internos. Para o Vasco, é fundamental manter essa harmonia, especialmente quando se trabalha com atletas de diferentes perfis, idades e experiências. O equilíbrio entre disciplina, reconhecimento e valorização é um dos pilares do planejamento esportivo para 2026. A expectativa em torno de Brenner é grande não apenas por sua capacidade técnica, mas também por seu conhecimento prévio do estilo de jogo do treinador. Essa familiaridade pode acelerar sua adaptação, permitir que ele participe efetivamente das primeiras partidas e ajude o Vasco a conquistar resultados desde o início da temporada. Por outro lado, a permanência de Ver garante experiência, liderança e equilíbrio, algo que faz diferença nas decisões dentro de campo e na condução de jogos mais complexos. A combinação de juventude e experiência é o que permitirá ao Vasco manter competitividade, desenvolver novas estratégias e explorar diferentes abordagens táticas durante todo o ano. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão, de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores começaram a se espalhar com força pelos bastidores do futebol brasileiro. Nino pode ser a próxima contratação de impacto do Vasco. A notícia soa quase audaciosa, beirando aquele clássico chapéu de mercado, especialmente considerando a projeção recente do zagueiro. Marcílio Florencio Mota Filho, mais conhecido apenas como Nino, construiu uma reputação sólida como um dos defensores mais confiáveis do país antes de seguir para a Europa. Seu atual capítulo no Zenit, na Rússia, parecia indicar uma trajetória longa no futebol europeu, distante do noticiário do futebol brasileiro. No entanto, a história mostra que retornos inesperados muitas vezes surgem de forma silenciosa. Nos bastidores, a especulação é de que o Vasco vem se movimentando discretamente, avaliando detalhes contratuais e sondando possíveis brechas. O apelo é claro. Nino não é apenas um zagueiro, é um líder moldado sob pressão. Seu período no Fluminense,
Coroado com o título inédito da Libertadores em 2023, onde atuou como capitão, transformou-o em símbolo de autoridade e equilíbrio. Para o Vasco, um clube que busca retomar identidade e competitividade, um perfil assim se encaixa perfeitamente na narrativa de reconstrução com credibilidade. O que realmente alimenta o debate interno, segundo rumores que circulam por São Januário, é não apenas a viabilidade da negociação, mas a duração do contrato em potencial. Um vínculo de longo prazo para um defensor que se aproxima do auge da carreira divide opiniões. Os entusiastas defendem que liderança e experiência não podem ser medidas apenas pela idade, sobretudo em um elenco que busca estabilidade. Os céticos, por outro lado, questionam se um compromisso extenso não limitaria a flexibilidade em janelas futuras. Por enquanto, nada é oficial. E talvez seja justamente isso que mantém o rumor vivo. O nome de Nino circulando pelos corredores do Vasco carrega peso de ambição e risco na mesma medida. Se a negociação se concretizar e se tornar um golpe de mestre, ou se ficará apenas na esfera das especulações ousadas, já cumpriu seu efeito. Movimentou o mercado e acendeu a imaginação da torcida, que sonha em ver novamente um capitão experiente reforçando a defesa em solo brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!